Olá, eu sou Carlos Augusto. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo que quase ninguém explica com clareza. Vou falar sobre o erro de rezar, a verdade bíblica que poucos têm coragem de ensinar. Muitos de nós aprendemos a rezar. Você já parou para pensar se rezar é realmente o mesmo que orar? A Bíblia mostra que não. A Bíblia faz uma distinção clara e poderosa entre uma coisa e outra. Neste conteúdo, vamos falar sobre o erro de rezar e revelar a verdade bíblica que poucos ensinam. Uma verdade que pode transformar completamente a sua relação com Deus. O erro de rezar e não orar. Desde cedo, muitos aprendem a repetir frases religiosas sem nunca entender o que estão dizendo. Palavras são ditas, mas o coração permanece distante. Hoje, vamos refletir sobre um erro silencioso que atravessa gerações. O erro de rezar e como a própria Bíblia nos ensina o caminho correto para falar com Deus. Muitas pessoas dizem, eu rezo todos os dias, mas poucas param para perguntar, isso agrada a Deus? Será que repetir palavras decoradas é o mesmo que falar com o Criador do céu e da terra? Neste vídeo, vamos à Bíblia para entender a diferença entre rezar por hábito e orar com o coração, e por que Jesus fez um alerta tão sério sobre isso. Muitas pessoas acreditam que estão se aproximando de Deus quando repetem palavras decoradas, frases ensinadas por tradição ou fórmulas religiosas. Mas a Bíblia faz uma distinção muito clara entre rezar e orar. Rezar, no sentido comum, é repetir palavras. Orar, segundo a Bíblia, é falar com Deus com entendimento, verdade e coração. E o próprio Jesus nos alertou sobre esse erro. Em Mateus capítulo 6, versículo 7 diz, E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui, Jesus nos alerta, ele condena a repetição de palavras vazia. Se prestar atenção nas Escrituras, nunca verá a palavra reza na Bíblia, e muito menos a palavra terço. No terço, exige que as pessoas ficam o tempo todo repetindo palavras, o que nosso Deus condena. Mas a tristeza de nosso Deus é que as pessoas não estão amando a Ele, mas sim uma tradição que vem de gerações em gerações que o diabo colocou nos antepassados para que todas as pessoas pudessem desviar do caminho do Senhor. Deus não é surdo. Ele não precisa que alguém repita a mesma frase dezenas de vezes para entender um pedido. Ele é o ser mais inteligente, ele é o Todo-Poderoso. O que ele busca é um coração verdadeiro, palavras sinceras com um coração contrito, conversando com ele como se nos estivesse vendo-o à nossa frente. Você que está me ouvindo, você conversa com sua mãe ou seu pai ou seu irmão dentro de sua casa com palavras decoradas? Acredito que não. Então, você deve mais atenção a seus familiares do que a Deus que estás no céu. Quando oramos, Deus com certeza nos escuta. Quando rezo a Deus, o diabo é que nos escuta. O profeta Isaías reforça essa mesma verdade. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, Pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, porém o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ou seja, palavras podem até subir aos lábios, mas se o coração não acompanha, Deus não se agrada. A Bíblia nos ensina que falar demais, sem reverência e consciência, não é sinal de fé, mas de engano. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 declara, Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Deus prefere poucas palavras sinceras do que longas rezas automáticas. Jesus também contou uma parábola que revela esse erro com clareza, a do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículo 11 até o 14. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus,
Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E Jesus afirmou que foi o publicano, com poucas palavras e um coração quebrantado, quem saiu justificado diante de Deus. Isso nos mostra que oração não é performance, não é repetição, não é ritual vazio, é entrega. A Bíblia resume isso de forma poderosa. Salmos capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um quebrantado e contrito coração não desprezarás, ó Deus. E Jesus completa esse ensinamento dizendo, João capítulo 4, versículo 23. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não é em repetição, não é em fórmula, é em verdade. Conclusão. Infelizmente, rezar a Deus agradece ao diabo, mas orar com o coração transforma a alma. Deus não quer palavras decoradas, Ele quer verdade. Ele não busca repetições, Ele busca relacionamento. Que aprendamos não apenas a falar de Deus, mas a falar com Deus, em espírito, em verdade e com o coração presente. Que a partir de hoje, nossas palavras deixem de ser apenas sons e se tornem oração de verdade. Porque Deus não procura frases perfeitas, Ele procura corações presentes. Que possamos abandonar as repetições vazias e aprender a falar com Deus como filhos que confiam no Pai. Que cada oração seja um encontro, não um ritual, um diálogo, não uma obrigação. E que sejamos encontrados por Deus adorando em espírito e em verdade. Lembre-se, é fácil entender quando queremos e quando amamos com sinceridade a Deus. Preste bem atenção. Na Bíblia não existe estas duas palavras, terço e reza.